Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa aula de número 74, 75, já nem sei mais. Hoje vamos falar sobre sistema familiar. O que é o sistema familiar? Como ele influencia na sua vida e, lógico, né, como tentar organizar esse sistema familiar para que não bagunce a sua existência. Esse é o nosso intuito aqui hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse projeto 365 dias para transformar os seus sonhos em realidade, onde cada mês estou trazendo uma ferramenta para olhar para você de um ângulo, de um jeito. Eu gosto muito, né, como eu tenho aí muitas formações, eu gosto muito de muitas técnicas, e o meu intuito aqui é que a cada mês, com cada técnica, eu te ajude a olhar para a tua vida de um ângulo, de um jeito, de uma forma, para que no final desses 365 dias, você dê um 365 dias, voltas na sua vida, um 360 na sua vida, tá bom? Então, na aula de hoje, eu vou trazer para você o que que é um sistema familiar. Lembrando que, né, por caso seja novo aqui na tribo, em janeiro eu foquei em sonhos, metinha, meta e metona. Falar nisso, dia 10, agora eu vou palestrar lá no Rotary, falando sobre os 3 M's, para que você tenha uma vida incrível, metinha, meta e metona. E em fevereiro eu foquei mais no autorrelacionamento, olhar para você, ver o que não tá bom aí dentro de você, porque com isso você consegue ter uma relação melhor, não só com você, mas com as pessoas à sua volta. Em março, agora, meu aniversário, eu foquei em constelação familiar. Por quê? Porque a família é a sua base, é a sua origem. Muitas pessoas, eu quero ter um relacionamento incrível, mas primeiro que ela nem sabe que tipo de relacionamento ela quer, porque não tem uma metinha, uma meta, uma metona. Depois ela já tem um relacionamento ruim com ela, como que ela vai ter um relacionamento bom com o outro? E terceiro, se você tem padrões invisíveis da sua família que está te prendendo, como que você vai ter esse relacionamento? Por isso que cada mês eu estou trazendo uma ferramenta, uma forma. E prepare-se, porque abril vem um tema muito bacana aí para te ajudar nos relacionamentos, tá bom? Mas voltando, esse mês aqui é constelação familiar, e só um recado para quem é novo, não está acompanhando as playlists, porque cada tema tem a sua playlist, né? Ali no YouTube, se você está aqui no Instagram, não sabe do que eu estou falando, me pergunta no direct que eu te passo as playlists, porque cada tema tem a sua lista. E para por que eu estou trazendo essa constelação? Primeiro que é para o mês das constelações. Primeiro que é para você entender o que são constelações, as dinâmicas, as bases, não para te formar um constelador, mas para que você, ao entender o que é e como é, você consiga... Ao entender o que é e como é, você consiga fazer com que os seus olhos, né, vejam a partir desse prisma e melhore muitas coisas. Então, quando você começa a enxergar as leis que, por mais que você não conheça, você está, né, de alguma forma infringindo essas leis. Mas a partir do momento que você conhece, você fala, opa, eu sei que se eu fizer isso aqui vai dar merda, então você não faz. Eu sei que se eu desrespeitar, excluir, trair, ocultar, eu sei que vai dar ruim, não só para mim, como para os meus descendentes, então eu não farei. Ou então você começa a observar quais são os padrões que você está repetindo. E aí você, opa, estou repetindo de quem, o quê? E então você consegue modificar. Né? Jung dizia, quando você torna consciente, até você tornar consciente, o inconsciente vai dirigir sua vida, você vai chamar de destino. Se você não está feliz com a vida que você tem, você quer mudar, mas não sabe para onde, meta, metinha, metona. Melhora o seu relacionamento com você e depois a gente olha para a sua família de origem. O que é que vem do seu sistema familiar que está te impedindo de alcançar os seus objetivos? É sobre isso, tá bom? Então, vamos para aqui, né? Já entrando no tema de hoje. Então, não é para te formar um constelador, é para te emprestar os óculos da constelação. Basicamente isso, para que você mude a forma como você vê a vida, tá bom? E para que seus descendentes não sofram as consequências de você fingir que não sabe do que eu estou ensinando.
Agora, vamos lá. Você já percebeu que algumas coisas simplesmente ficam acontecendo na sua vida? E assim, é muito sem explicação lógica. É sempre o mesmo tipo de padrão que se repete. E eu me peguei em um padrão essa semana que eu até falei para a pessoa, falei assim, isso, eu já conheço esse padrão, ele já não é mais oculto para mim. Já estou ciente que estou repetindo o padrão familiar dos dois lados da linhagem. Então, assim, eu já tenho essa consciência. Você tem consciência do que você está repetindo? Porque isso acontece por quê? Porque você faz parte do seu sistema familiar. E se essa história está acontecendo com você, se essa situação está acontecendo com você, é porque isso pertence ao seu sistema familiar. E aqui eu vou explicar uma analogia de sistemas utilizando o nosso corpo, para que você entenda melhor o que é um sistema, tá? Então, tudo no universo funciona por sistemas, né? Temos o sistema circulatório, por exemplo, do nosso corpo, que garante que, né, todo o sangue ali circule para que nos mantenha vivo. Temos o sistema respiratório, que faz com que, né, os nossos pulmãozinhos funcionem muito bem, obrigada. Então, assim, temos vários sistemas dentro do nosso corpinho. E se um sistema falha, dá ruim. A mesma coisa acontece com a nossa família. O sistema familiar, então, é um conjunto de pessoas interligadas por laços sanguíneos, por destinos, e tudo isso é invisível. São laços invisíveis que conectam os membros deste clã, deste grupo, desta família. E quando há algo que está bagunçado, desalinhado, quando tem alguma coisa que não está bom nesse sistema, os efeitos disso são caóticos na vida de quem está ali a bola da vez ou dos seus descendentes. Então, hoje eu vou explicar o que é um sistema familiar, como ele funciona e como é que ele está influenciando a sua vida. E é mais do que você imagina, tá? Então, de uma forma assim, bem simples, tá? O que é um sistema familiar? Sistema familiar é um campo de energia, de informações que une a todas as pessoas da mesma família, sejam elas vivas ou mortas. Morreu, acabou? Não. Não morreu, acabou, tá? Nós temos vínculos invisíveis que nos conectam a todos os nossos descendentes e ascendentes, nossos antepassados. O sistema familiar, ele funciona... Ai, meu WhatsApp tá aqui, deixa eu ver. O sistema familiar, ele funciona por meio de ordens naturais. Eu já dei essa aula falando sobre as ordens naturais. As ordens naturais que Bert Hellinger desmistificou, decodificou. Que é pertencimento, todos têm o direito de pertencer. Hierarquia ou ordem de chegada, né? Quem veio primeiro tem precedência. Lei do equilíbrio ou do dar e receber. E a lei do movimento da vida ou tempo e espaço, que garante, né, que a gente viva a vida olhando para frente, o que infelizmente não acontece muito, porque geralmente estamos presos a alguma coisa ali no passado. Então, quando essas leis, essas 4 leis, elas são desrespeitadas, elas não estão em conformidade, elas não estão funcionando bonitinho, o sistema bagunça. Então, traz desequilíbrio e gera conflitos e repetições. As repetições vêm para serem corrigidas, equilibradas, organizadas, tá? Então, o sistema familiar, ele não é apenas um grupo de pessoas, mas sim uma rede interconectada, onde tudo o que acontece com um membro pode impactar a vida de outro membro. Eu estava falando com o meu papis, acho que foi anteontem, nós estávamos no trânsito e a gente vendo o povo fazer merda no trânsito, eu falando assim, falei, cara, no dia que as pessoas entenderem que todos nós somos um, a pessoa para de fazer merda, porque quando a pessoa faz merda, ela fala, eu estou fazendo porque eu vou foder com você. Não, meu querido, não, minha querida, você não está fodendo a mim, você está fodendo a nós, porque quando uma pessoa fica ferrada, todo o sistema ferra. Quando você pensa, é com o outro, não é comigo, não, infelizmente não é assim. Ou felizmente, né? Não é assim, tá? Então,
somos todos conectados de alguma forma. E quando você faz parte daquele sistema familiar, você está mais conectado do que você imagina. Eu vou trazer aqui mais uma analogia do sistema solar. Vamos para as aulinhas, né? Era geografia, né? Então, pense no sistema familiar como o sistema solar. Cada planeta tem a sua posição e a sua órbita. Quando um planeta sai do lugar, ele afeta tudo à sua volta. Quem assistiu aquele Sim Senhor com Jim Carrey, né? Não é Sim Senhor. Que ele era Deus Todo-Poderoso. Quem assistiu Todo-Poderoso com Jim Carrey, o primeiro? Quando ele, para impressionar a namorada, ele puxa a lua para mais perto. Quando ele puxa a lua para mais perto, para encantar ela, as marés bagunçam, acontece assim, um monte de coisa bagunça, por quê? Porque a órbita da lua saiu do seu curso natural. Então, o mesmo acontece com as famílias. Se alguém inflige alguma das 4 leis que eu falei anteriormente, quando algum membro é excluído, é esquecido, quando você não respeita a ordem, a hierarquia, o equilíbrio, o tempo e espaço, bagunça o sistema. Aí é onde começa, né, aquele desequilíbrio, começa a interferir na sua vida, é onde a gente chama que acontecem os sintomas nos membros da família. Então, você, nós podemos ser a bola, eu chamo de bola da vez. Por que bola da vez? Porque alguém é tomado pelo campo. Estamos aqui indo na vida e, de repente, o sensor toca, fala assim, ai, peraí, preciso voltar. Tem alguma coisa aqui me chamando. Aí você vai lá para corrigir, equilibrar, pôr em harmonia algo do seu sistema familiar. Então, a gente chama de ser tomado pelo campo, tá bom? Então, como o sistema familiar funciona? O sistema familiar, ele contém memórias da família. Então, pensa aqui num computador, que ele armazena arquivos. Então, o sistema familiar armazena memórias, emoções, traumas, tudo. Tudo que acontece. É quando eu faço uma leitura energética, por exemplo, leitura de aula, registro de acástico, dá o nome que você quiser, eu acesso esse campo de informação. Quando eu faço tarot terapêutico, eu acesso o campo de informação. Eu faço uma constelação familiar, acesso esse campo de informação. Então, é nesse campo de informação do seu sistema familiar que contém todas as memórias, traumas, emoções, enfim, está tudo aí, é o seu registro, tá bom? Também ali estão os conflitos não resolvidos, porque geralmente as pessoas, que é o que eu digo, né, que elas jogam os filhos na frente do bandido, porque está ali com um problema, e você não encara esse problema, você fala, deixa para a próxima geração, deixa para os próximos, porque eu não vou mexer com isso. Quando você finge que não está vendo uma situação e não quer arrumar ela, não quer consertar ela, não quer se movimentar, uma geração seguinte vai ser tomado pelo campo para corrigir aquilo que você não está tendo coragem de corrigir. E eu acho isso, assim, pecaminoso, vergonhoso. Mas, coisa minha, né? Que eu digo para minha filha, eu sou barreira de contenção. Eu enxerguei, eu resolvo. Eu enxerguei, eu resolvo. Faço o meu melhor para que você não fique com resquícios. Então, eu ainda até falava assim, vai que mamãe dá conta. Eu falava, vai que mamãe dá conta. Uma vez, numa constelação familiar, de um curso que eu fui fazer, foi justamente isso. A minha representante fez isso. Ela chegou assim, ela botou a mão assim, e aí o constelador falou, né? Ela falou assim, você parece uma barreira mesmo, né? Sabe aqueles jogadores que ficam assim, para a bola não entrar no gol? Tipo isso, assim. Eu fiquei ali, porque eu quero que minha filha, a Stephanie, que é a minha primeira filha viva, né? Que ela vá, que ela siga o caminho dela e deixe que aqui eu dou conta, deixe que aqui eu resolvo, né? Muitas pessoas fazem o contrário. Fala assim, eu não vou resolver nada, deixa que ela que se vire. Nossa, até arrepio isso, tá? Então, vou dar aqui um exemplo prático de como aqui o sistema familiar ele mantém memórias, né? Se um avô, por exemplo, tá? Um avô perdeu todo o dinheiro que tinha de um golpe, de um roubo, enfim, aconteceu alguma coisa, isso nunca é falado, mencionado, isso não foi resolvido de alguma forma. Pode ser que os netos tenham ali um medo irracional de perder dinheiro,
mesmo sem saber dessa história. Ou ele vai lá e repete a mesma história, caindo em golpe, não conseguindo guardar dinheiro, acontece um milhão de coisas. Mas sempre ali, enquanto aquela situação não foi resolvida pelo sistema, pelaquela pessoa, por aquele sistema, ela vai ficar repetindo até alguém olhar para isso, até alguém resolver isso. Tá? Então, segunda coisa aqui, sobre o sistema familiar, ele busca sempre o equilíbrio. E, gente, equilíbrio não é aquilo que a gente acha que é. Eu até falei em alguma aula aqui, eu falei assim, antigamente era comum, normal, entre aspas, um senhor de 70 anos casar com uma menina de 10. Escravizar pessoas. Era comum, era, entre aspas, normal para a época. Mas a gente vai evoluindo e vai se descobrindo que aquilo não faz mais sentido no dia de hoje. Então, o sistema familiar, ele está sempre buscando o equilíbrio das situações, das relações. E isso não é uma coisa moral da nossa cabeça, tipo, preto é preto, branco é branco. Às vezes, o nosso sistema familiar, ele compensa, ele se reorganiza, ele se harmoniza, ele se equilibra de uma forma que nem sempre a gente entende racionalmente. Mas quando colocamos numa constelação familiar, conseguimos entender, tá? Vou dar aqui exemplos, tá? Se alguém for injustiçado ou excluído, um membro da família pode inconscientemente tentar sempre compensar essa exclusão. Tem gente que está sempre fazendo um monte de coisas pelos outros e não consegue fazer nada por si. É como se aquela pessoa se sentisse em dívida, em débito, está sempre pagando. Pode ser que alguém do seu sistema familiar tomou, tirou algo, foi injustiçado, que aconteceu alguma coisa ali e que hoje você está, como bola da vez, né, compensando a balança, tentando equilibrar, organizar e arrumar isso. Isso explica porque algumas pessoas sentem que carregam uma carga emocional muito pesada, coisas que não são suas. Vou dar um exemplo aqui, ó. Uma mulher que cresce vendo a mãe sofrer no casamento, por exemplo, pode sem perceber, mas agora você está, se você está assistindo a aula, você está consciente disso, porque você vai prestar atenção nas repetições, pode repetir o mesmo padrão no próprio relacionamento. É como se ela sentisse, estou honrando a minha mãe ao sofrer igual a ela no relacionamento, porque minha mãe sofreu, eu tenho que sofrer. Porque minha mãe teve 5 filhos, um de cada pai, eu vou fazer o mesmo. Ah, porque meu pai batia na minha mãe, então eu vou arrumar um homem que bate em mim. Racionalmente a gente fala, não faz sentido. Mas a nossa alma, o sistema familiar, tenta compensar e nós vamos repetir até alguém respeitar as leis. E por falar em leis, o sistema familiar tem as 4 leis que eu falei, que já dei aulinha sobre, né, uma aula para cada lei, que são as ordens do amor, que são as leis naturais que mantêm a harmonia do sistema familiar. Então, que é pertencimento, hierarquia ou ordem de chegada, equilíbrio ou dar e receber, e a lei do movimento da vida ou do tempo e espaço. Então, essas ordens, quando são violadas, o sistema gera sintomas, conflitos, doenças e repetições. Por isso que eu falo, né? Eu quero emprestar os meus óculos de consteladora para que você fique atento às 4 leis. Elas são simples, mas não são fáceis de ser aplicadas, porque a gente precisa estar muito atento. E nem sempre é possível, mas né, tentar não infligir essas leis para não pagar multa é bom, né? Então, vou dar aqui um exemplo muito comum para relacionamento, tá? Se um filho, por exemplo, tá, assume o papel de protetor da mãe, ele está excluindo o pai, que é assim, ó, pai e mãe. Se o pai não está e o filho vem para o lugar do pai, ele está emocionalmente, energeticamente casado com essa mãe. Então, ele não tem mais espaço para casar com mais ninguém. Ele, é o que eu costumo dizer, né? Ele entrega o corpo, mas não entrega o coração na relação com mais ninguém. É sempre aquele cara que a mãe dele é tudo para ele, enfim. Então, essa pessoa vai enfrentar questões no relacionamento porque o coração dele pertence à mãe dele, tá?
E por quebra, como eu já tinha falado anteriormente, muitas mulheres, para honrar a mãe no sofrimento, nas relações, arrumam homens com problemas na relação. Aí pensa, esses dois mundos. O cara que só tem o corpo para oferecer porque o coração dele é da mãe. A mulher que está ali, que só arruma tranqueira, porque foi esse o padrão que ela viu, e repetir, ela está honrando o sistema familiar dela, repetindo esse padrão de relacionamento ruim. Esses dois se encontram e aí dizem que querem viver um relacionamento incrível. A nossa meta é ser feliz. Tá, ok, mas o que vocês vão fazer para isso? O que está impedindo vocês de conseguirem isso? E aí onde entra a questão das terapias, a gente observar, tá? Mas geralmente esses dois se encontram. O cara que está indisponível para o amor com a mulher que repete padrões negativos no amor. Aí os dois se encontram e ficam um culpando o outro, quando na verdade é importante olhar para o seu sistema familiar, corrigindo as relações, deixando cada um com o que é seu, harmonizando respeitando essas leis, aí então pode-se viver um relacionamento incrível, tá? Mas para isso precisa identificar primeiro. Então, como identificar se você está preso na dinâmica do seu sistema familiar? Primeira coisa é observar o que é que você repete. O que é que vem se repetindo na sua vida constantemente? Você está tentando fazer o quê e não está conseguindo? É isso. Então, toda vez que eu tento fazer isso, acontece isso. Para isso, você tem que fazer uma linha do tempo da sua vida, né? Aí, quando você consegue observar isso, a gente vai investigar de quem você está repetindo isso, que é o exercício que eu dou para você que está dentro do meu curso de constelação. Abaixo desse vídeo aqui, ou no link da bio, vai estar lá as informações. Se não achou, me chama no direct, que eu te explico como é que é. Então, assim, quando você identifica o que é que você repete de quem, aí a gente vai equilibrar o sistema, organizar, botar cada coisa no seu lugar para que você possa ir para o seu lugar para seguir a sua vida. É aí onde você, para liberar o seu sistema, você e o seu sistema familiar desses pesos, é onde você primeiro reconhece a história de cada um, do seu sistema familiar, você busca entender de quem você está repetindo o quê, aí você vai e toma uma nova postura, assume uma nova postura, né? Organiza esse sistema, deixa tudo no seu lugar, dando lugar para eles, para situações, que é respeitar a lei do pertencimento, tudo e todos têm direito de pertencer, você equilibra tudo isso, e aí a vida flui, é simples assim. Agora, é simples, mas não é fácil. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que é que você repete de quem, para depois mudar o padrão, tá? Então, tem alguns passos. Eu identifico o que é que eu repito de quem e depois eu vou mudar o padrão. Porque quando você repete um padrão a primeira vez, ele é um padrão que você está repetindo do seu sistema familiar. A partir do momento que você repete de novo esse padrão, ele já é seu. Ele não é mais do seu sistema familiar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Um padrão familiar meu, homens comprometidos. É assim, o homem vem falar comigo, eu falo, isso aí com certeza tem alguém. Está enroscado, porque homens indisponíveis. Lembra que eu acabei de falar aqui? Homens indisponíveis. Uma vez, eu estava namorando o Jefferson, 4 meses já namorando ele ele precisou ficar internado, internei ele. No 7º dia, a porta abriu. Pá! Eu olhei assim, a mulher, quem é você? Aí eu sou a namorada do Jefferson, você? Ela falou, eu sou esposa. Eu só olhei para ele e falei, como é que é? Então, assim, tipo, a última pessoa que estava se engraçando com a minha pessoa, né? Conversando, tal, tal, tal. Eu sabia que ele tinha acabado um relacionamento, então a gente estava indo devagar na conversa. Aí ele sumiu um dia. Desde que ele sumiu um dia, aí eu, né, o meu lado bruxo aqui, falei, já sei o que aconteceu. Ele voltou com a outra. Voltou com a outra, não, né? Voltou com a fulana, lá, que eu não vou falar o nome dela aqui, que pega mal, né? Voltou com a ex. E aí foi dito e cujo, dito e feito. 2 dias depois, ele mandou mensagem, aí eu falei, você voltou com ela? Ele, nossa, como que você sabe? Eu falei, eu sou bruxa.
Aí eu fui e falei, opa, peraí, me peguei de novo repetindo o mesmo padrão. Pensei que eu tinha acabado com esse padrão. Então, é um padrão que se repete. Eu não cheguei a me relacionar com ele, mas a gente começou a se interessar, a se curtir, a conversar, saímos para almoçar, enfim. E nisso, caí no mesmo padrão. Então, quando isso acontece, eu tenho que entender que eu ainda estou atraindo esse tipo de relacionamento, só que eu não cheguei a me relacionar, mas eu me interessei. Então, opa, já não, não precisei. E detalhe, ele vai fazer uma cirurgia em breve, e ele estava já discutindo aí quem é que ia ficar com ele no hospital, quem é não sei o quê, quem podia cuidar dele, porque a mãe mora longe, não sei o que. Aí eu ainda até falei para ele, falei assim, olha, correndo o risco de cair numa merda, eu posso ir e ficar com você no hospital? Aí ele, que bom, agradeço, não sei o quê. Eu falei, 2 dias que ele ia ficar, precisava ficar no hospital, 2, 3 dias, uma coisa assim. Eu falei, não, eu consigo ficar com você. E aí, quando ele falou que voltou com a ex, que agora é atual de novo, eu até falei para ele, eu falei, cara, você acredita que isso ia se repetir um padrão, né? Porque aí ele, não ia, porque não sei o que. Eu falei, bom, eu vou analisar e observar por que eu ainda precisei atrair você. E aí já estou me trabalhando aqui terapeuticamente e já sei qual que é a chavinha o que aconteceu. Então, é sobre isso, né? Eu estou contando aqui da minha história para que vocês entendam e comecem a identificar na vida de vocês. O que é que você repete de quem? Jennifer, esse padrão que você repete de atrair homens comprometidos é de quem? Dos dois lados. Dos dois lados. Dos dois lados. O que eu mais tenho agora estou descobrindo um pouco mais do lado da família do meu pai, o que eu mais tenho é a tia que casou com um homem que era casado. Então, assim, é uma coisa que se repete no meu sistema familiar. E que eu preciso estar atenta e não culpar o outro. Não é culpa dele que. Não, é um padrão que eu repito. E nós vamos atrair o aprendizado que precisamos para a nossa vida. Entendeu? Então, a partir desse momento, quando eu entendo, eu incluo, eu aceito, tá tudo certo, isso vai mudar essa frequência. Porque, por exemplo, minha filha nunca teve esse problema. Stephanie nunca namorou ninguém comprometido. Entende? Então, assim, vamos observar no seu sistema familiar o que é que se repete no seu sistema familiar, dar lugar a cada um, ficar em paz todo mundo, para que a gente possa seguir os próximos passos, quebrando padrões. E quebrar padrões, a gente só quebra padrões vivendo. Vivendo. E aí é papo para um outro dia, uma outra história, tá bom? Então, se você agora entendeu, né? Se você quer descobrir mais sobre o seu sistema familiar, o que é que você repete de quem, porque a gente pode acessar esse campo de memória, é só você ir abaixo desse vídeo no link da bio e se inscrever no cursinho de constelação familiar para você reorganizar o seu sistema familiar, tá bom? Seu sistema familiar, ele influencia a sua vida de maneiras que talvez você nunca tivesse percebido, mas, né, dou aqui exemplos meus, reais, para que você entenda. E ao entender como ele funciona, você aprende a respeitar essas leis, incluir, né, que é o pertencimento, que é você colocar na ordem as coisas, que é você seguir o movimento da vida, que é para frente, né? Equilibrando aí o dar e receber. Quando você coloca as leis em prática, a nossa vida fica mais leve e fluida. E não só a nossa, os dos nossos descendentes. Isso transforma a nossa vida em todas as áreas, física, mental, emocional, relacional, financeira, enfim, em tudo, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou falar para vocês quais são os tipos de constelação, porque existem vários tipos de constelação, várias formas de constelar. E uma delas que eu ainda não fiz é com cavalos. Eu amo cavalos, eu tenho uma conexão com cavalos maravilhosa, mas eu ainda não participei de uma constelação com cavalos, é uma que eu quero muito. Estou em busca de quando encontrar uma, eu vou fazer. Então é isso. Espero ter contribuído, espero que você consiga observar o que é que você repete para buscar de quem, para que você respeite
coloque ordem, né? Equilibre aí as coisas para que você viva a vida melhor e os seus descendentes também. Só assim você vai conseguir transformar os seus sonhos em realidade, seja em qual das 12 áreas da vida for. Saúde, finanças, relacionamento e afins, tá bom? Um grande beijo e se fez sentido para você, se te ajudou, curte, comenta, compartilha e manda para alguém. Um cheiro, tchau, tchau. Ah, opa, apertei o botão errado. Ainda bem. Ei, gente, ei, gente.